Hoje nós vamos estudar o sistema digestório. Vou mostrar mais imagens para vocês do que nós discutimos na teoria. Então hoje a gente vai ver com mais detalhes as estruturas referentes ao sistema digestório na boca, cavidade oral propriamente dita, orofaringe e no esôfago. Essa atividade, eu coloquei ela de propósito agora só para a gente relembrar os músculos que compõem essa face, ou seja, estão juntamente com o esqueleto fechando essa cavidade oral. Então nós temos uma organização do músculo orbicular que circula a região de lábio, justamente para fazer essa função de fechamento, né, e promover a abertura e fechamento dessa cavidade. O mesmo arranjo é aqui no músculo orbicular do olho, é um desenho bem interessante. Todos eles são músculos esqueléticos, são musculatura voluntária, fazem parte da musculatura da mímica, né, que a gente chama, que é a expressão facial desse animal. Mas aí nós temos músculo canino, que ele prende nessa região aqui de lábio, aqui na narina, e ele traciona em sentido aqui para a região infraorbitária, levantando, né, o lábio superior. Músculo levantador nasolabial também, ele vem nessa região infraorbitária e vai também tracionando esse lábio superior. Em contrapartida, o músculo depressor, ele já contrai e puxa o lábio inferior, que ele vem nesse sentido, indo para o masseter. Músculo zigomático sai da região do osso zigomático, indo também para essa região da comissura lateral aqui dos lábios. O músculo mentual, olha, ele prende a região do mento, a região do queixo, essa região lateral, onde tem o forame mentoniano. Então esse aqui é o mento. Essa região do mento é a região do queixo. Então ela prende também aqui o lábio inferior e vai nesse sentido para o masseter. Enfim, esses músculos aqui fazem parte da face, mas também temos aqui o músculo bucinador. O bucinador, ele é mais profundo que aqui o músculo mentual e o depressor do lábio. O próprio músculo masseter, nessa grande massa aqui que forma essa bochecha, essa parte lateral aqui da face. Internamente nós temos também o músculo digástrico, ele é responsável por essa abertura e fechamento da boca também. É uma organização que é interessante vocês imaginarem o esqueleto e esses músculos preenchendo esses espaços para promover essa abertura e o fechamento da maxila e mandíbula. Então, se a gente pega o animal como os ofídeos, né, que abrem até 160 graus a sua boca, né, esse ângulo aqui, é justamente por causa da presença de um outro osso, né, o jacaré, né, também faz isso. É um osso quadrado que também existe na composição desse arranjo da cavidade oral. Então são formas, mecanismos que cada espécie desenvolve justamente devido ao seu hábito alimentar. Também é importante que vocês lembrem da questão do aparelho mastigador. São aquelas linhas que nós estudamos na teoria. Se você traçar uma linha da articulação temporomandibular, deixa eu pegar a seta aqui. Essa articulação aqui, temporomandibular, traça uma linha aqui e uma linha da superfície
oclusal dos dentes, onde eles se encontram para promover a mastigação. Então, esse espaço dessa linha imaginária da face oclusal dos dentes e da articulação temporomandibular é bem mais ampla do que a de um carnívoro. Se você pegar aqui, ó, a articulação temporomandibular nessa região e aqui a face oclusal dos dentes, você vê que a distância é bem menor. Ou seja, esse animal carnívoro, ele tem muito mais força na mordida dele, porque a distância ali é menor. Em compensação, os herbívoros, aqui no caso, os equinos, os ruminantes, ele tem que fazer muito mais força para ter um resultado nesse processo de mastigação. Os cães, por exemplo, aqui nessa imagem aqui, ele tem bastante força nessa mordida, e uma das respostas aí é justamente essa distância que é menor. Então promove muito mais força mesmo na mordida. Então, dependendo da espécie, a gente estudou dependendo da espécie, agora dependendo da raça, aumenta mais ainda. Se você pegar, por exemplo, comparar um pitbull com o arranjo da sua mordida e comparar um pastor alemão, por exemplo, né? O melhoramento genético foi feito muito aqui em cima dessas regiões. Então eu só estou falando isso para vocês começarem a imaginar o desenho corporal e o porquê que determinadas raças elas têm muito mais força na mordida do que outras. A explicação física, né, para esse processo. Eu tenho outra atividade aqui que eu vou passar para vocês fazerem rapidinho, só para fixação de aprendizagem. Desenvolvam ela. Pronto? Conseguiram fazer? Tá. É só um exercício para fixação. Então, nós temos aqui o osso incisivo, onde se fixa os dentes incisivos aqui, na região superior.
O osso do palato, então aqui é o palato duro, depois vem um arranjo muscular de tecido conjuntivo formando o palato mole. A mandíbula, aonde se fixam os dentes inferiores. Entre o lábio e o dente, nós temos esse espaço nós chamamos de, deixa eu pegar a seta aqui, deixa eu organizar ele para frente. Então, nesse espaço nós temos a região vestibular, tá aqui, tanto no lábio superior como no lábio inferior. Então, esse espaço aqui. E aqui o palato com as suas rugas palatinas. Tá bem interessante. Então, esta é a região oral propriamente dita. E essa aqui é a região nasal que nós já estudamos em outra aula. Tranquilo, né? Com relação à boca, ela nada mais é do que uma cavidade aonde nós temos anexados a esse espaço os dentes, a língua, também glândulas salivares que vão drenar a sua secreção para dentro desse espaço. Nós temos no início os lábios, que é uma região de transição do epitélio da pele para um epitélio de uma mucosa internamente. Então, o lábio, eu quero que vocês imaginem essa transição, né? Vai diminuindo a quantidade de queratina dessa pele para ter uma mucosa onde a permeabilidade é bem maior, tanto para liberar secreção como para absorver conteúdo que tenha dentro desse espaço. Então, as mucosas, elas têm um arranjo específico, por isso que elas são sempre úmidas. Tem essa tonalidade mais rosada, devido à grande quantidade de capilar nesse espaço. Por isso que também pode ser utilizada para administração de medicamento, né? Então, algumas substâncias são muito bem absorvidas nessa região. E então, é como a gente já tinha discutido em outra aula, quando eu falei dos tecidos básicos, as mucosas, elas têm essa capacidade. Então, quando vocês estiverem vendo farmacologia, vocês vão estudar qual é o tipo de veículo que aquela substância, ou seja, a droga, está misturada para ser administrada no animal. Ela é um veículo oleoso, ela que predispõe à absorção ou não, porque pode, se tiver óleo misturado, ele pode atrapalhar dependendo do local que você administra. Enfim, só estou explicando isso para vocês compreenderem essa transição mesmo dessa região epitelial. Beleza, então a região da boca, nós temos esses lábios, tanto o lábio superior como o lábio inferior. Lembrando do princípio de simetria, nós temos aqui o lábio direito, aqui é esquerdo, né? E o lábio direito e o lábio esquerdo se fundindo ao centro. Mesma coisa aqui, ó, o lábio direito, aí ele se funde nessa região. Tá vendo? Aqui a gente chama de filtro e aqui o lábio esquerdo. Então, esse espaço, esse encontro aqui, nós também temos, justamente a fusão desses lábios. Aí a gente acaba dizendo lábio superior, lábio inferior, né? Mas não perca essa dimensão, tá? Houve uma fusão, como a mesma coisa aconteceu com o nariz. Tranquilo. Observem também que o espaço de rima, o conceito de rima, isso em qualquer
abertura que nós temos aqui, né, na anatomia dessas cavidades, nós temos a rima da boca, que está entre os lábios, né, uma fenda entre os lábios aqui na boca. Nós temos também a rima vulvar, que está entre os lábios da vulva. Então, o conceito de rima significa a abertura, só o espaço mesmo virtual de encontro desses lábios. O frênulo labial, melhor para vocês observarem aqui nessa imagem, ele é justamente a prega da mucosa que vem da região do lábio até chegar na gengiva. Tudo é mucosa. Só que ela faz uma curva, uma prega, ela conecta essa parte mole aqui dos lábios com a parte aonde está fixa no osso, que seja a mandíbula, que seja a maxila, que seja aqui o osso incisivo. Então, justamente a prega aonde ele está fixando, nós chamamos de frênulo. Frênulo vem de freio, é uma forma de você segurar esse lábio aí dentro, mantendo esse arranjo, esse fechamento dessa cavidade oral. Se não fosse o frênulo lingual, o frênulo labial, essa boca não teria tanta mobilidade. Os lábios não conseguiriam, né, se organizar de uma forma que, por exemplo, no cavalo ele consegue apreender o alimento, ele escolhe pelo lábio, ele vai selecionando o que ele quer abocanhar e aí ele come. Já os bovinos, vocês têm que convir que é muito mais difícil ele movimentar. Mas isso é devido à alimentação, né, desse animal. Ele consome muito alimento fibroso. Se aqui fosse mais maleável, provavelmente ele ia cortar mais essa mucosa, ia machucar. Então ele acaba tendo mais camadas de proteção nesse epitélio, né, tanto de lábio como a própria mucosa, para proteger e não ter tanta fissura, tantos cortes dentro dessa cavidade. Já o cachorro não, vocês podem ver que ela é bem mais maleável. Então, a cavidade oral propriamente dita, ela é justamente esse espaço entre os dentes. Então, nós temos aqui, ó, entre os dentes e o arco que forma do palato glosso, que é justamente o estreitamento da cavidade formando a orofaringe. Então, aqui é a cavidade oral propriamente dita, tudo isso aqui dentro. E a região de vestíbulo é entre os dentes e a região de lábios. Então, tudo isso aqui é região de vestíbulo oral. Já as papilas que nós temos aqui na cavidade oral, esse slide só vou falar da cavidade oral, que nós temos de projeções dessa mucosa. Nós podemos ter a papila labial, que se você observar nessa imagem do cão aqui, é justamente toda, isso aqui parece um zigue-zague aqui, ó. Essa região aqui são as papilas bucais no cão, então ela tem no lábio inferior. Já nos ruminantes, elas estão, tá bonito, deixa eu tirar a minha webcam para vocês verem melhor aqui. Olha aqui, todas essas projeçõezinhas aqui, elas são papilas labiais. No ovino aqui também dá para vocês perceberem, né, o tanto de projeções. São formas de proteger o lábio, tá? Essas papilas, elas têm uma função mecânica. Temos também
a papila incisiva. Essa papila incisiva é onde vai ser a entrada do ducto incisivo. Nós já vimos isso, esse conteúdo no sistema respiratório, quando a gente falou do órgão vômero-nasal. Aqui nós temos no ovino, né, a papila incisiva nessa região. Outra projeção que nós temos são as papilas bucais. Essas papilas, elas são bem cornificadas, ficam na região aqui da bochecha. Olha que bonito tá aqui, né? Todas essas projeções aqui cornificadas, aqui também, ó, nesse corte dá para ver, são as papilas bucais presentes nos ruminantes. Vocês estão vendo que é justamente para proteger a mucosa? Vocês imaginam tanto que esse animal consome talos de capim que são fibrosos, são pontiagudos. Então imagina eles revirando dentro dessa cavidade, ia levar a muita lesão. Não ocorre por causa da presença dessas papilas. Papila no lábio, papila na boca, né, nessa bochecha, protegendo essa mucosa. Nós temos também as papilas parotídeas, que apresentam o orifício do ducto parotídeo. Eu não tenho imagem aqui para mostrar para vocês, mas eu mostrei na aula teórica. Depois, vocês quiserem observar essa papila, peguem o cachorro, né, de vocês, observem dentro da cavidade oral, ao nível do quarto pré-molar superior, e em bovinos é a nível do segundo molar, é onde vai estar desembocando a secreção da glândula parótida. Essa glândula parótida é uma glândula salivar que libera bastante secreção, né, salivar dentro da cavidade. Já a papila zigomática, ela só existe nos carnívoros e ela fica ali na parte interna do osso zigomático, e o seu ducto está adjacente à região dos molares superiores aqui nos carnívoros. Outro conceito importante que vocês precisam ter claro na mente de vocês é a presença do pulvino dentário. Esse pulvino dentário, ele existe nos ruminantes, justamente essa cornificação aqui da mucosa, porque esse animal ele não tem incisivos superiores. Então ele tem essa região, a mucosa é mais espessa, justamente para proteção dessa mucosa. Então o pulvino dentário é como se fosse criança quando tá banguelinha, né? Fica a gengiva tá exposta, ainda não teve erupção de dente. Então ele fica desse jeito, só que o bovino nunca vai ter erupção de dente aqui a nível superior, né? Ok, as rugas palatinas, a gente já viu no slide anterior, e também a ráfia, o encontro do palato direito com o palato esquerdo. Então aqui tá bonita, ó, a ráfia palatina, é a solda, é o encontro desses dois pálatos. E nós observamos aqui as rugas palatinas, também tá muito bonito nessa imagem. Olha as glândulas salivares aí que nós estávamos discutindo. Nós temos as glândulas salivares maiores, que é a parótida, maxilar, sublingual, a zigomática nos carnívoros. Aqui eu quero que vocês imaginem nesse suíno, olha aqui, na base da orelha e aqui o ângulo da mandíbula, a parótide dela fica justamente nessa região. Ela é grande no suíno. Deixa eu organizar aqui para frente essa seta. Então você tem essa região aqui onde fica a glândula parótida. Se você quiser palpar ela no exame físico,
E o seu ducto, ele vai percorrer essa região e vai drenar aqui na maxila, a nível aqui de molar. Então, observa o tamanho nesse esquema aqui dessa glândula parótida. Já no bovino também, ela segue aqui no ângulo dessa mandíbula, no equino. Aqui tem um modelinho, né, mostrando o equino. Essa imagem aqui desse ovino dissecado, olha, aqui nós temos a base da orelha, aqui o ângulo da mandíbula. Então, essa massa de tecido cheio de lobos, eu vou ampliar para vocês verem melhor, é a glândula parótida. Tá interessante, olha. Então, nós temos aqui toda essa massa, se vocês repararem, ela é cheia de voltas por causa desse tecido ser cheio de lobos, né, para formar a glândula. E aqui está o ducto da glândula, ducto parotídico, né, que vai lá para a região de molar, ele desemboca aqui nessa região. Também observem que nós temos alguns fragmentos do nervo facial, ele está rompido, né? Mas o nervo facial ele vai inervar essa região aqui da face. Tá muito bonito também aqui a carúncula sublingual nesse bovino, a proximidade com os dentes incisivos, e nessa carúncula que fica aqui na região da mandíbula, na região dos entre os incisivos aqui, desembocam o ducto de duas glândulas, da glândula mandibular, que infelizmente não dá para ver aqui nessa imagem, ele ficaria aqui nessa região da mandíbula, rostral a parótida. Então, a glândula mandibular fica aqui e a sublingual fica rostral a mandibular, na parte interna aqui, na parte medial da mandíbula. E desembocam tanto aqui na esquerda quanto na carúncula direita. Também é interessante esse conceito de liça que ocorre nos felinos e nos carnívoros. Ela é justamente um espessamento na região ventral da língua de tecido, olha, tecido fibroso, é um conjuntivo bem fibroso que permite essa língua fazer essa concha. Então, esse arranjo ventral permite que ela dobre, ela forma um sulco mediano na língua, aqui dorsalmente essa língua, olha a liça aqui embaixo, né, ventralmente, então ele consegue fazer esta curva. E aí também permite que ele beba água, né? A gente viu na teoria como que é a forma que ele bebe água. Ele joga a língua dentro da bacia de água, movimenta o líquido e joga esse líquido no ar. Então, na hora que ele joga no ar, ele abocanha o líquido e aí ele, olha que mecanismo mais interessante, né? Ele forma essa colher, essa concha aí, mas é para bater na água e assim jogar a água para cima. A língua, ela tem essa divisão em raiz, corpo e o ápice. Todas as línguas a gente faz essa divisão. Se você tem uma lesão, você pode fazer essa descrição na sua anamnese. Então, no ápice da língua tem uma úlcera, não sei, vocês vão descrever o tipo da ferida. No ápice, no corpo dessa língua, aliás, em toda a língua, vocês vão encontrar muitas papilas
papilas da língua. No próximo slide a gente vai discutir sobre elas. Mas eu quero que vocês compreendam que a raiz da língua ela está presa dentro da cavidade oral propriamente dita. E o corpo e o ápice têm mais mobilidade dentro dessa cavidade. Os ruminantes apresentam o que nós chamamos de toro lingual. Nada mais é do que um espessamento da região dorsal da língua na raiz dessa língua. É necessário que existam essas papilas, são papilas mecânicas do tipo lentiforme. Essas papilas só existem nos ruminantes e formam esse espessamento nessa região dorsal da língua, especificamente na raiz, justamente para promover, para empurrar o alimento para dentro da orofaringe. É uma forma de proteção também dessa língua. O frênulo lingual, lembra que a gente já discutiu o frênulo labial, agora é o frênulo lingual. Ele é uma prega mediana, ventral, que vai unir essa língua no assoalho da cavidade. Ou seja, vai prender ali entre as mandíbulas, entre a musculatura toda que se organiza para fechar essa região ventral da cabeça. Falando nisso, a musculatura dessa língua ela vai ter arranjos dependendo da relação que ele tem com o esqueleto. Então, observem, numa cabeça aqui de um cachorro, isso em qualquer espécie, mas aqui está esquematizado de um carnívoro, vocês observem que nós temos o aparelho hioide, então tá aqui o osso hioide, olha aqui a articulação dele, né? Ele faz aquele ganchinho, aqui vai estar, nessa região aqui vai estar a laringe, deixa eu organizar para frente aqui. Então, aqui vai estar laringe, articulando aqui com o aparelho hioide. E aqui o osso articulando aqui com a região da cabeça. Então, nós temos aqui occipital, aqui o osso temporal. Nós temos uma projeção, que é o processo estiloide. E aí... como que esses músculos vão para a língua, vai dar o nome desse músculo. Então, a língua ela é formada por uma musculatura própria dela, que tem sentidos vertical, é longitudinal, é transversal. Então, as fibras são em vários sentidos diferentes dentro da língua, para promover aquela movimentação, né, que ela faz variada. A língua sobe, desce, enrola para a direita e joga para a esquerda. Então, todo esse movimento da musculatura intrínseca permite que essa língua se movimente aí, possa girar, possa sair da cavidade oral, possa voltar. E a musculatura que é fora da língua, musculatura extrínseca, aqui tem um esqueminha mostrando. A musculatura extrínseca ela é formada pelo músculo estiloglosso, hioglosso e genioglosso. Pessoal, glosso significa língua. Então, nós temos que ver que o estiloglosso ele está saindo do processo estiloide. O processo estiloide nada mais é do que aqui, está saindo da região temporal, próximo ali da articulação temporomandibular. Então, ele sai dessa região do estiloide e vai parar na língua. O outro é o hioglosso, ele está saindo, o hioglosso aqui, ó, ele sai do aparelho hioide e vai para a língua. O genioglosso, esse azul, ele está saindo da região geniana. Região geniana é esse encontro aqui
das mandíbulas, ele sai dessa região geniana e vai para a língua. Então, eles permitem que essa língua se movimente juntamente com a sua musculatura própria, sua musculatura intrínseca, e nós também temos músculos de sustentação dessa língua, que é o músculo de sustentação, o miloioide e o genioide. Então, genioide, ele sai da região geniana e vai para o ioide. E o miloioide vai da região ventral aqui dessa cabeça, né, entre as mandíbulas, e vai para justamente o frênulo lingual. Então, ele está segurando essa língua aqui no assoalho da cavidade oral. É bem interessante, eu não quero que vocês fiquem decorando os nomes, mas vocês precisam entender da onde sai, né, essas musculaturas para formar todo esse arranjo e permitir que a língua fique fixa dentro da cavidade e também consiga se movimentar. Alguns agentes patógenos têm uma predileção por essa região da língua. Então, se a gente pega algumas toxinas também, né, o botulismo mesmo, ele tem essa capacidade, ele para, né, ele tem vai parando a musculatura esquelética do animal. E a língua também relaxa a língua, o animal tem dificuldade de retornar com essa língua para dentro da cavidade oral, ele acaba salivando muito porque ele não consegue voltar com a língua para dentro da boca. O músculo diafragma também, né? E ele acaba morrendo de problema respiratório, porque não consegue contrair o diafragma para puxar o ar. Mas eu só estou explicando esse arranjo para vocês imaginarem a organização da língua dentro da cavidade. Então, aqui é só para exemplificar essa organização aqui em bovino da língua. Vocês vejam que ela tem a raiz presa aqui próximo à laringe, que é a laringe. Ó, o toro lingual, né? Ele é bem projetado, ó, essa parte dorsal aqui da língua. O corpo da língua e aqui o ápice da língua. Então, veja aqui que a fixação da musculatura extrínseca, né? Tanto fixando a língua, como também que permite a movimentação dessa língua. Esse desenho só para vocês pintarem, para poder fazer uma correlação entre a cavidade nasal e a oral. Agora eu vou falar das papilas linguais. Essas papilas, elas se organizam de forma que são gustativas, onde tem receptores nervosos para coleta de informação de sabor. Elas são de 3 tipos: fungiformes, valadas e foliadas. E as mecânicas, que é para ajudar também na movimentação do bolo alimentar e também proteger essa mucosa dessa língua. Observem que nós temos variados tipos. Aqui eu coloquei um quadro esquematizando quais animais apresentam cada tipo e a forma dessa língua. Com relação às papilas fungiformes, tá muito bonito nesse esquema aqui. Vocês visualizam, elas são redondas. Elas estão distribuídas por toda a língua. Elas estão nessa extensão aqui da língua, bem distribuída. Então, ela capta bastante sabor. As papilas valadas, elas têm um sulco entre elas. Então, aqui nos ruminantes, você tem uma carreirinha, várias papilas valadas, uma do lado da outra, que é nessa região da raiz da língua.
Se a gente estiver trabalhando com equino, ela vai ter duas só papilas valadas aqui na região do dorso da raiz da língua. Então, a forma e a localização delas vai variando, mas na verdade a forma é sempre a mesma, né, da papila valada. Ela é circular e com essa vala. Só que a posição dela e o tamanho varia. No equino elas são grandes e são só duas nesse local. No cão elas estão distribuídas bem aqui mais caudal mesmo, na raiz da língua. Já as papilas folheadas, vou colocar aqui, ou foliáceas, vocês podem encontrar em alguns livros, elas ficam na lateral. Essas papilas folheadas, elas não existem nos ruminantes. Tem no equino, suíno e no cão, e eu não tenho uma imagem aqui para mostrar ela para vocês, mas elas têm um aspecto de folhas e fica, aqui não vai ter porque é ruminante, né? Mas ela ficaria nessa região aqui também da raiz da língua, lateralmente. Entre as papilas mecânicas, a que tem a maior quantidade distribuída na língua são as filiformes. Toda a língua é coberta por essas papilas, elas são finas e tem um aspecto que varia de uma espécie para outra. Se vocês pegarem a língua de um equino, ela é bem mais macia, justamente porque essas papilas filiformes são menores, são mais macias. Se você pega a língua de um ruminante, elas já são mais ásperas. É aquela mesma discussão que nós estávamos fazendo, que é para proteção dessa língua. Se você pega de um cão, também ela é relativamente macia. Agora, se você pega de um gato, ela é muito áspera, porque essas papilas filiformes, elas se organizam de tal forma para aumentar para facilitar a limpeza, né? Por causa do pelo é muito áspero e o gato está sempre se limpando. Tá? Uma forma de proteger essa língua e assim ele continuar tendo esse hábito de higienização, de retirada dos pelos que já estão velhos, né? Ok. As papilas lentiformes, já discuti, elas só existem no toro lingual e só existem nos ruminantes. Ela tem um aspecto irregular na sua borda e elas são grandes, né, que fica nessa região do toro lingual. Outra papila mecânica são as cônicas. As cônicas, elas existem na região da raiz da língua, de ruminantes, suínos e cães. E as marginais, elas só existem nos filhotes de suíno e de cão. Aqui dá para ver claramente essas papilas. Elas estão distribuídas na lateral aqui da língua para promover, para ajudar esse animal a manter o leite dentro da língua. Como assim dentro da língua, né? Ele faz uma conchinha para sugar o leite. E essas papilas ficam lateralmente para evitar que esse leite escorra pelas bordas laterais dessa língua. Depois que ele já não necessita mais, não é mais lactante, aí essas papilas vão saindo, vão se perdendo, tá? Então, só existe nos filhotes de suínos e de cães. Essa imagem aqui eu trouxe para vocês, vou até ampliar. Aqui, justamente para vocês terem uma noção de profundidade espacial da cavidade oral com relação à cavidade nasal. Ele é um corte transversal a nível de dente molar, ou seja, ela é bem caudal esse corte. Vocês vejam aqui o toro lingual. Deixa eu pegar aquela seta.
Então tá aqui, ó, essa região aqui, ó, as papilas lentiformes, estão bonitas aqui. Então aqui é toro lingual, aqui é a musculatura intrínseca da língua, que a gente estudou em outro slide, os dentes e aqui é a região da bochecha. Olha aqui, dente implantado na maxila. Aqui a gente não vê o dente, mas você vê o osso maxilar. Aqui o osso do palato. Aqui a cavidade nasal, né? O septo nasal, concha ventral e aqui em cima, ó, concha dorsal. Esse espaço aqui é do seio palatino e lateralmente nós temos o seio paranasal maxilar, porque aqui é a região de maxila e aqui é a região do palato. Lembra que os ruminantes têm o seio esfenoidal palatino. Enfim, eu tô só mostrando que tudo isso aqui é nariz e aqui é cavidade oral propriamente dita. Tá aqui entre os dentes e entre os dentes e a bochecha nós temos vestíbulo oral. Eu acho interessante vocês terem essa noção espacial. Essa imagem é legal para a gente discutir a região da orofaringe, que é o slide que a gente se predispõe a mostrar o processo de deglutição. Então, vocês vão imaginar que aqui, ó, nariz, a gente acabou de falar lá do bovino, né? O nariz, nós temos aqui região de narina, todo o nariz, seio paranasal frontal, olha aqui, nariz, nasofaringe, a região de coana, aqui palato mole, palato duro, osso incisivo, lábio superior, lábio inferior, região de vestíbulo, dentes incisivos inferiores e superiores. Então aqui é a cavidade oral propriamente dita. Olha a língua, ápice da língua, corpo da língua e aqui raiz da língua. Ó a musculatura, que show, ó, fixando essa língua aqui na região geniana, ou seja, esse músculo aqui chama genioglosso. Aqui é a musculatura intrínseca da língua, vários sentidos, longitudinal, vertical, transversal, uma loucura. Quando essa raiz da língua, quando a língua toda contrai para empurrar o alimento, e aqui a raiz tem essa função, essa raiz ela vai empurrar a epiglote. Lembra das cartilagens da laringe? Epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, lá em cima cartilagem aritenoide. Então essas aqui são as cartilagens da laringe e aqui a traqueia. Dorsalmente nós temos uma tubulação que chama esôfago. Portanto, esta região é a laringofaringe, aqui é a orofaringe e aqui a nasofaringe. Essa língua, ela vai contrair, a raiz da língua empurra a epiglote, que vai tampar a glote. Glote é só o espaço da abertura da laringe. E o alimento que está dentro dessa cavidade oral propriamente dita é empurrado para a laringofaringe. E da laringofaringe ele vai para o esôfago. Esse é um mecanismo de deglutição. Vocês acham que pode acontecer do que está aqui dentro ir para o nariz? O que vocês acham? É possível? O conteúdo que está na cavidade oral pode dar essa volta e entrar para o nariz? Sim ou não? Escrevam aí para mim no chat. O que vocês acham?
Pode. Isso pode acontecer. Eu falei, se o conteúdo que está dentro da cavidade oral é possível ele subir e vir aqui para a cavidade nasal? Então, a resposta é possível. É difícil, mas é possível. Porque o palato mole, quando a língua empurra o alimento e fecha aqui a epiglote, fecha consequentemente a laringe, o palato mole é empurrado dorsalmente. Vocês conseguem imaginar? Ó, um bolo de alimento aqui dentro, ele vai, na hora que ele passa aqui, ele mesmo já empurra esse palato mole para cima. E aí ele tampa a orofaringe, a nasofaringe, a região de coana, ele tampa. Mas pode acontecer, às vezes o animal está mal posicionado, está comendo e não fecha direito, aí dá uma volta aqui. É possível. Não é muito comum por causa da gravidade, né? A tendência mesmo é o alimento descer aqui para esôfago. Como pode acontecer também do alimento que está dentro aqui da cavidade oral, na hora da deglutição, em vez de ele ir para o esôfago, ele entrar aqui na glote e ir para a traqueia, laringe traqueia. É possível. Se isto acontece, vem um mecanismo reflexo de tosse, né? Você tá engasgado, você fica querendo jogar para fora, para evitar que o percurso continue. Você imagina, vai parar lá no pulmão. Então tem vários mecanismos de reflexo aqui para evitar que isso continue por esse trajeto. Mas é possível, tá bom? E vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer os procedimentos de colocar uma sonda, igual a sonda orogástrica, né? Você vai passar com ela aqui dentro da cavidade oral para ir para o esôfago. Então tem que tomar cuidado. Se tiver mal posicionado o animal, essa sonda ela pode entrar na laringe. Em cavalo a gente faz muito a sonda nasogástrica, né? Do nariz, ela vem para a região aqui do esôfago. Vou mostrar outra imagem aqui, ó, daquela do bovino novamente. É a mesma ideia. Deixa eu trazer a seta aqui para cá. É a mesma ideia, vocês estão vendo justamente a região de nariz e aqui é a região de cavidade oral propriamente dita. Então, essa raiz da língua ela vai empurrar a epiglote está cortada, tem uma parte dela aqui, mas empurra para fechar aqui a laringe, né? E o conteúdo, o palato mole também está cortado, mas ele fica nessa região. Ele vai tampar aqui a nasofaringe e o alimento passa para vir para o esôfago. Eu trouxe essas imagens aqui para vocês imaginarem como é o fechamento da orofaringe. Então, aqui nós temos região de palato e aqui o assoalho da boca de um cão. Então, este arco, tá vendo a letra E? Que sai do palato e vem para a região do assoalho. A letra E a gente chama de arco palato-glosso. Ele está saindo da região dorsal e vindo para a região da língua. Então, ele forma um túnel aqui. Então, o arco palato-glosso, juntamente com esse arco aqui, que é o arco, ó, o F é o arco do palato glosso e o H é o palato faríngeo, esse aqui. Então, esses dois arcos estão estreitando, estão fechando a cavidade oral. Então, vocês conseguem imaginar que aqui é um espaço grande, precisa fazer um túnel de estreitamento que vai conduzindo o que está aqui dentro para a orofaringe. Então, é só isso que eu estou mostrando nesses esquemas
como que é esse afunilamento para entrar no espaço estreito, que é a faringe, e aí ser conduzido para o esôfago. Com relação a, falando em esôfago, essa imagem aqui ela é bacana, porque vocês podem imaginar o trajeto desse esôfago. Então, na região ventral, o esôfago corre no início do pescoço, ele é dorsal à traqueia. Quando ele já está a nível de cervical 3, cervical 4, ele se joga para a esquerda, junto ali da traqueia, jugular, né, a própria carótida esquerda. Quando ele entra na cavidade torácica, e aqui vocês têm essa imagem, deixa eu pegar aqui a seta para ajudar. Vocês têm que imaginar que o esôfago está pintado de verde aqui, ó, nesse esquema, que nós temos, aqui é um corte transversal. Lembra que o pulmão direito, ele é muito maior do que o pulmão esquerdo, justamente porque o coração se joga à esquerda. Nós estamos na região do, aqui ó, mediastino médio, é onde fica o coração. Aqui nós temos espaço pleural direito e aqui o espaço pleural, desculpa, espaço pleural esquerdo e aqui o espaço pleural direito. O esôfago se joga para a direita dentro do tórax, ele passa aqui no dorso dos vasos da base do coração, na região do mediastino, justamente porque o coração ele acaba empurrando os órgãos para a esquerda, então fica meio apertado, ele acaba se jogando para a direita. É o que nós estamos observando aqui, ó, essa tubulação verde. Então aqui nós temos o pulmão direito e aqui pulmão esquerdo. E aqui os vasos da base do coração. Nós temos aqui a aorta, nós temos aqui veia ázigos, nós temos aqui nós temos a veia cava caudal e aqui em cima esôfago. Então só para vocês terem uma noção topográfica de como está a distribuição. E aqui o próprio, o ápice aqui do coração, ventrículo esquerdo, na verdade. Então aqui é a vista caudal desse coração. Então, só sintonizando vocês, é um corte transversal, essa maquete aqui tá esquematizando esse corte. Nós temos aqui, ó, membro direito, membro esquerdo, membro torácico, né? E aqui o tórax, nesse corte transversal. Eu acabei colocando as aves nesse slide. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Deixa eu colocar o link para vocês. Pronto, façam essa atividade para a gente discutir agora sobre as aves. Conseguiram abrir o link? Conseguiram abrir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, tá. Então, faz a atividade, ela é fácil de fazer, é rápido.
Pronto. Ok. Com relação às aves, o que nós precisamos estar atentos é que nós temos o bico de um pato. Vocês observem que ele não tem dente. Portanto, ele tem uma estrutura que nós chamamos de bico, que envolve, no caso aqui, a mandíbula, mas também a maxila envolvida pelo bico. E esse bico, funcionalmente, ele está relacionado com os lábios dos mamíferos e com os dentes também. Ele cresce continuamente, mas também ele precisa ser desgastado. Por isso que o animal tem esse hábito de ficar bicando. Ele está nada mais do que selecionando o alimento dele, mas ao mesmo tempo desgastando essa volta, esse arco do bico. Interessante também, uma característica é que a língua das aves ela é óssea, ela é bem rígida e ela tem, olha as papilas linguais, tá bonito nessa imagem aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem com mais detalhes. Então, a papila lingual, essa projeção aqui, ela está próximo da orofaringe. E aqui, se vocês veem um risco, esse risco aqui é a abertura da laringe, aqui é a glote. Então, aqui são as cartilagens da laringe. Esse espaço aqui é da orofaringe. E aí o alimento vai entrar e vai para esôfago. O esôfago fica dorsal e a faringe fica aqui ventral. Essa imagem da ave, ela também nos mostra o papo. O papo, pessoal, é uma projeção do esôfago. Então, sai aqui o esôfago, ventralmente esse pescoço. A galinha ela tem várias vértebras cervicais, né? Esse esôfago ele dilata para armazenar temporariamente o que foi ingerido por esse animal. Ele fica na entrada do tronco da ave. Também pode ser chamado de inglúvio, aonde ele armazena temporariamente esse alimento. E depois ele vai liberando aos poucos para a continuação do esôfago e entra dentro da cavidade para ir para a câmara do estômago. A gente vai estudar estômago na aula de poligástrico, porque a ave ela é um animal que tem duas câmaras estomacais. Ela é digástrica, que a gente chama. Eu deixei no exercício também para vocês marcarem aqui o coração, só para vocês terem uma noção topográfica. Ele está revestido pelo seu pericárdio aqui, o fígado, que é uma glândula anexa ao tubo digestório, e o pulmão. Tá muito bonita essa imagem dessa galinha, aqui dessa peça lá do laboratório. Olha o rim também, tanto que o rim é dorsal nas aves. E o mesentério sustentando o intestino aqui, e aqui duodeno, duodeno e o pâncreas entre as duas alças de duodeno. Então, só para vocês terem uma noção dentro da cavidade como se organiza esses órgãos. Eu vou entrar agora nos conceitos sobre dente. O dente na veterinária, ele é importante a gente analisar. É possível até a gente dizer a idade também do animal, analisando esses dentes. E eu vou começar falando do dente de leite, que é o dente descido,
que tem uma muda, uma troca desses dentes, que vai vir depois a dentição permanente. Nesse processo de nascimento do dente, a gente tem uma ruptura. Também vocês podem chamar de erupção do dente. Ele vai romper a gengiva. A gengiva não é mucosa, que está revestindo ali o osso. E aí o dente consegue sair para essa cavidade oral. Aqui vocês observam claramente esse rompimento. Olha aqui, ó, o dente está vindo, ó, rasgando, né? Rompendo essa gengiva. É um incisivo. E aqui também ele está começando a romper a gengiva aqui. Então vocês estão vendo esses dentes saindo para a cavidade oral. Aqui uma vista da face lingual do dente. Por quê? Essa face está encostando na língua, então chamamos lingual. E já a face oposta, essa face está voltada para o vestíbulo oral, então nós chamamos de face vestibular. Essa imagem aqui desse artigo, ela tá muito bacana, porque vocês estão observando a dentição de leite, dentição decídua desse bovino. Ele vai estar aqui com uns 20 meses de idade, quando ele erupta todos os seus dentes incisivos. Lembrando que ruminantes, eles vão ter aqui 4 dentes incisivos direito e 4 dentes incisivos esquerdos. Então vai começar incisivo 1, direito esquerdo, incisivo 2, incisivo 3, incisivo 4. Se for termo zootécnico, a gente chama os incisivos 1 de pinças, depois primeiro médio, segundo médio, canto. Isso em bovino, são os termos zootécnicos. Aqui a gente tem toda a dentição de incisivo sendo de leite. Já falei, né? De 18, ó, nesse quadro aqui, de 18 a 24 meses é quando vai trocar, né, essa dentição por os primeiros dentes incisivos. Se a gente tem com 24 meses, aí a gente tem a vinda do segundo dente, 24 meses aqui, o segundo dente incisivo, tá vendo? É porque a gente tem uma variação de uma literatura para outra. Eu trouxe aqui de autores diferentes, mas comparem que aqui o primeiro incisivo 1, ele já trocou. Aqui, ó, o incisivo 1 e 2 já trocaram, então em torno de 36 meses. Aí outra coisa, aqui nós temos também raças zebuínas. Esse artigo aqui, ele fez um trabalho com zebu. Já aqui em cima, provavelmente já foi com bostauros, né? Com raças europeias, porque por causa da diferença de meses. Por que eu tô falando isso? Nos confinamentos faz muito o cruzamento para fazer um novilho precoce de raças que têm um bom desenvolvimento de massa muscular, tipo Angus, o Albertin Angus, o Limousin. Existem raças que são especializadas no seu melhoramento genético para um crescimento rápido, e aí a gente pode produzir o famoso novilho precoce. Então, quanto mais novo esse animal, mais macia a sua carne. Então, o frigorífico faz uma bonificação para o produtor. Daí a preocupação em identificar se esse animal ele é um precoce ou ele é um super precoce, porque no frigorífico ele pode dar essa bonificação. Quando é super precoce, ele remunera mais ainda. Então, a equipe de veterinário da inspeção tem que ficar analisando
essa dentição. Até o pessoal do frigorífico analisa isso para poder dar bonificação para o produtor, tá bom? Beleza. Então, quando ele muda aqui a dentição, o segundo incisivo, veja que aqui nessa literatura é de 24 a 30 meses e aqui já está 30 a 36 meses. Então tá tendo uma certa diferença. Isso é normal, em pesquisa é assim mesmo. A gente acaba fazendo uma média. Mas enfim, quando ele falta só o canto para trocar, já tá com 48 a 42 a 48 meses, aqui tá de 36 a 42. Quando ele tá já trocou todos os 4, esse animal ele tem 50 a 60 meses. Então aqui ele já fala que tem em torno de 42 a 48 meses. Esse aqui é um dos maiores desafios na hora de liberar a guia de trânsito animal para levar o animal para o abate, para o frigorífico. Porque lá tem que dizer, né, qual a idade dos animais, essa guia de trânsito. Como é bonificado, tem uma preocupação em você acertar mais a idade desse animal. Com relação aqui a bovino, eu vou mostrar para vocês o dente, ó, o dentinho de leite, o dentinho descido, sendo trocado. Olha, quem está empurrando esse dente é o dente permanente. Isso aqui numa vista da face oclusal. Face oclusal é a face onde o dente encosta no outro dente. A face onde é a mais alta da cúspide, da coroa desse dente. Aí nós temos aqui numa vista lateral, especificamente da face vestibular, ou seja, a face vestibular é a face que está em contato com a bochecha do animal. Nós temos justamente a mesma imagem em outra vista. Você vê que o dente permanente empurrando esse dente descido. Olha o tamanhozinho da raiz do dente descido, porque como ele vai ter a muda do dente, né, ele está sendo trocado aqui, né? Então nesse caso aqui dá para ver perfeitamente porque, né, nós cerramos a parede lateral aqui dessa mandíbula para vocês observarem. Com relação a essa outra imagem, dá para ver que é um animal bem jovem. Aqui já é a face medial da mandíbula, ou seja, a face lingual do dente é essa da próxima língua. Dá para ver aqui, ó, o forame mandibular. E vocês observam os dentinhos, ó, a raiz pequena, né? Eles vão ser todos trocados. Esses aqui são os pré-molares. E aqui a gente já tem os molares rompendo para nascerem. Essa mandíbula é de animal jovem, então ela vai aumentar mais de tamanho. Pra vocês terem uma noção, aqui quebrou, mas dá para vocês observarem que tem um dente lá dentro. Esse dente é molar. Lembra que eu falei na aula teórica que os dentes molares, eles não fazem parte da fórmula da dentição de animais jovens? Aqui, ó, a dentição de animal jovem não consta molar porque ele ainda não eruptou. Precisa que essa mandíbula e também a maxila, né, cresçam, e aí sim ele consegue ocupar o espaço nessa região. Então não tem muda de dente molar. O que vai ter muda de dente pré-molar. É o que está acontecendo aqui. Esses dentes estão sendo empurrados para serem substituídos. Enquanto a mandíbula cresce, eles também vão sendo empurrados. Tá bem interessante nessa imagem.
Essa aqui já é para vocês compreenderem a anatomia desse dente. Então, observem que o dente ele implanta dentro do osso, o osso ele é alveolar e a gengiva recobre esse espaço. Esse dente ele tem uma parte visível que nós chamamos de coroa. Então, coroa é toda essa região visível acima, né, da gengiva. Então, olha aqui a coroa que nós estamos observando. Aqui foi quebrada essa parte lateral aqui da maxila, então você consegue observar a raiz, porque a raiz fica dentro do osso. A transição da coroa com a raiz nós chamamos de colo. Então, essa aqui é a região de colo desse dente. Na anatomia desse dente, nós temos o esmalte externamente, que é dar coloração a ele, e também a resistência e a proteção para a dentina. A dentina, ela vai ter aqui, logo abaixo dela, a polpa. A polpa é a região irrigada e inervada, então essa região aqui da polpa é muito sensível. Para esses vasos e nervos entrarem dentro do dente, vai ser pelo forame apical, né? Ele perfura aqui, ele entra por esse forame dentro da região da polpa. Então, cada raiz vai ter o seu forame apical. Dentro do osso alveolar, pode ser na mandíbula, na maxila, no osso palatino, no osso incisivo, nós temos aqui os ligamentos periodontais, são esses riscos. O ligamento periodontal ele é importantíssimo para a fixação desse dente no osso. Então, o dente ele movimenta dentro da cavidade justamente por causa desses ligamentos periodontais. Por isso que coloca o bracket, não é? E aí puxa com arame quando vai fazer a organização desses dentes com aparelho ortodôntico. Justamente porque os ligamentos periodontais eles têm uma origem orgânica, então ele é um tecido fibroso que permite essa movimentação do dente. Ok, então do ligamento periodontal ele fixa aqui tem um risco verde. Esse risco verde aqui é o cemento. O cemento é onde estão as células que fazem com que esse dente cresça, são os odontoblastos. E nesse dente do tipo, eu vou ter um slide explicando, mas os dentes do tipo braquiodonte, o cemento só fica na região aqui da raiz. Quando é o ipsodonte, o cemento continua por toda a extensão do dente. Por isso que o dente ipsodonte ele cresce continuamente, já o braquiodonte não, porque ele só fica nessa região aqui da raiz. Mas enfim, esse slide aqui eu quero só para vocês entenderem a anatomia do dente e entenderem as faces desse dente. Com relação à face, nós temos aqui a face oclusal, que a gente já viu, é a face de contato de um dente com o outro, a face onde morde especificamente, né? Esse é onde tem contato, onde tem atrito com o alimento. A face vestibular é a face voltada para a região do lábio, da bochecha, então tudo isso que é face vestibular. E a face lingual é a face onde tem contato com a língua, a face interna. As de contato, ela pode ser mesial e distal. Mesial é quando, vamos por esse dente. A face mesial dele é a que está mais rostral.
com outro dente. E a face caudal é a face posterior, né, que está em contato com outro dente. Então, é a parte de contato de um dente com o outro. Também temos aqui em relação à coroa. Coroa é toda essa parte que nós estamos enxergando, né, a parte aqui do esmalte que a gente visualiza. A parte mais alta é a cúspide do dente. A parte da cúspide, ela também tem essas projeções. Cada morrinho desse nós chamamos de tubérculo. E o infundíbulo do dente são dos dentes ipsodontes, que a gente vai discutir no outro slide. Então, só para reforçar essa questão da cúspide do dente, aqui nós temos o dente de um felino, e vocês observem que é de uma onça, é um animal bem grande, mas enfim, aqui nós temos os tubérculos, tá vendo? Dessa cúspide, elas têm nome, você pode especificar. Então, a cúspide, ela pode ser lateral, a cúspide principal e a cúspide mesial. A cúspide mesial é a mais rostral. Então, são formas que a gente pode também identificar. Caso tenha uma lesão, você pode nominar cada projeção dessa do dente. Aqui, olha, o dente canino, aqui premolar, mas tá vendo esses dentes aqui, os mais rostrais são incisivos. Eu coloquei aqui para vocês compararem o incisivo de um bovino. Vocês estão vendo aqui a face vestibular, né? A face voltada para o lábio. Então, a coroa, tá vendo que ele é mais uma forma de pinça? É diferente aqui do carnívoro, que ele é pontiaguda, né? O colo, que essa transição é bem aqui. A raiz a gente não enxerga porque o osso está tampando, né? Mas essa aqui é a raiz do dente desse bovino. E aqui em cima é o forame apical. Eu coloquei nessa posição para vocês compararem, né, o dente incisivo de bovino com o de um carnívoro. Aqui é o dente braquiodôntico que a gente estava explicando naquele desenho. Vocês observem nessa questão do colo aqui, eu já expliquei todas essas divisões da anatomia do dente. Então, veja que aqui nós temos a coroa com as suas cúspides e aqui a raiz desse tipo de dente, braquiodonte. Esse esquema você compara o dente braquiodonte com o ipsodonte. A diferença já tinha falado no slide anterior, que é justamente essa questão do cemento. Por quê? O dente ipsodonte, ele é um dente longo com crescimento contínuo ao longo da vida desse animal. Só que assim, pessoal, esse dente ele continua crescendo, mas ele vai sendo desgastado, né? Então, ao mesmo tempo que ele cresce, ele desgasta. Na verdade, ele desgasta muito mais do que ele cresce. Por isso que nós analisamos o rasamento do dente. Rasamento, ele vai ficando mais raso, ele vai ficando mais desgastado. E nós podemos também predizer a idade do animal devido a esse desgaste desse dente. No caso aqui de equino, a gente olha muito nos incisivos, porque o incisivo de equino, ele é do tipo ipsodonte. Já os de bovino, não. Lembra do meu exemplo do slide passado? Ó, esse aqui é o dente incisivo de um bovino. Ele não tem infundíbulo. A característica do dente de ipsodonte é ter o infundíbulo. Essa região, essa projeção aqui, nós temos, tá vendo aqui em verde o cemento? Então ele vai promovendo o crescimento, tanto da parede aqui lateral como aqui internamente, e ele vai desenvolvendo. O infundíbulo,
que eu estava discutindo no slide anterior, é essa invaginação do esmalte na face oclusal ali da cúspide. É essa ponta, deixa eu mostrar nesse slide aqui. Tá vendo? Esse espaço aqui são dentes incisivos na boca de um equino. Olha o palato duro aqui, que são os dentes incisivos. Lembra que são 3, incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3. Aqui é canino. O dente incisivo aqui, ó, é incisivo 1, 2, 3, direito e esquerdo. Na termos zootécnicos, a gente usa o incisivo 1, ele é a pinça, o médio e o canto. Lembra que no bovino, que a gente já viu em outro slide, era pinça, primeiro médio, segundo médio, ele tinha um quarto, né? Que aí era o canto. São os termos que vocês vão achar quando forem estudar a idade dos animais. Mas enfim, nós pegamos aqui o infundíbulo e a gente pode dar uma idade para o animal de acordo com essa informação desse aprofundamento dessa região do infundíbulo e a forma da parede do dente. Como assim? Vou mostrar essa imagem aqui para ver se fica mais clara essa informação. Quando você pega esse dente, aqui está a raiz, aqui vai estar a coroa. Na coroa a gente tem o infundíbulo, é como se fosse uma pirâmide assim invertida. E aqui nós temos a região da polpa do dente, a parte interna desse dente. Lembra que a maior parte do dente está dentro, a raiz, está dentro do osso. Eu até coloquei aqui como exemplo, apesar de não ser um incisivo, mas só para vocês terem uma ideia, a parte pintada aqui é a coroa, o resto é tudo raiz, tá implantado. Beleza, então esse desgaste que vai tendo aqui a nível, nós observando no equino incisivo, ele vai aprofundando. E aí você tem, com 5 anos, você tem esse formato, o infundíbulo é a parte central. E aqui é o formato do dente. Quando ele tem 5 anos, parece um losango a parede do dente. Aí vai desgastando. Ele cresce, mas ele desgasta muito mais do que ele cresce. Quando ele tem 8 anos, já parece uma pirâmide. Aí tá vendo? Essa pirâmide vai mudando a sua forma. Ele já não tem o formato de losango quando ele tinha até 5 anos. E vocês estão vendo que o infundíbulo vai sumindo? Ele some o infundíbulo e fica só essa projeção, ou seja, tá vendo aqui o corte, ó? Com 12 anos aqui, você já não tem mais infundíbulo. O que você tem é a estrela dental. A estrela dental nada mais é do que a região de pulpa aparecendo, da polpa, né? Então, desta forma, a gente consegue estabelecer a idade desse animal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele tem um aspecto mais hexagonal. Então, esse animal aqui, ele deve ter aqui ele tá nessa transição aqui, tá vendo, ó? De hexágono para um triângulo. Então, ele vai ter aqui em torno de uns 6 anos, por aí. Tranquilo? Outra informação importante, o infundíbulo, os equinos têm infundíbulo nos seus molares, nos premolares e nos incisivos. Eu coloquei aqui equino. Ele só não tem no canino. Os ruminantes já têm nos seus premolares e molares. Incisivo não tem, nem canino. Aliás, nenhum canino tem, né? Infundíbulo. Também é um dente muito pontudo. Como é que ele vai ter infundíbulo, não é verdade?
Já os suínos, os seus dentes incisivos são do tipo ipsodonte, aquele dente que fica crescendo constantemente, mas ele também desgasta. Olha, essa aqui é a mesma cabeça que a gente analisou do cavalo, só que aqui é a parte da mandíbula. Vocês observam que ele arranjo, tá vendo? Que ele tá indo do hexágono para uma pirâmide, tá em a transição, né? Então aqui nós temos incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3. Termo zootécnico: pinça, médio, canto. E aqui canino. Eu trouxe aqui de curiosidade essa informação falando da forma desses dentes incisivos e o seu desgaste aparente no perfil de oclusão. Gente, perfil de oclusão é a mordida. Então, se aqui nós temos o dente, olha, tá vendo? Os incisivos superiores aqui, incisivos inferiores, aqui é a face oclusal. Como esses dentes estão encostando no outro e estão desgastando. Se a mordida estiver com algum problema, isso tem variados motivos, pode levar a um desgaste de uma forma errada. E vocês estão vendo que tem uma projeção que vai ficando aqui lateral, ó. Então esse desgaste que leva a uma projeção lateral leva à formação do que nós chamamos de cauda de andorinha. Cauda de andorinha, tá bem aqui, ó. Também é um termo muito utilizado em fazenda, né? Um termo zootécnico, porque desgasta a cúspide dos dentes canto. O último dente incisivo chama canto na zootecnia, não é isso? No termo zootécnico? Então ele forma essa parte que pode machucar a língua do animal. Então aí, provavelmente nesses casos aqui, a gente tem que vir engrosar. Engrosar é lixar esse dente para que ele fique plano e não machuque a língua. Tem que ficar examinando o animal. Tá? Então, esse desgaste aqui, ele é normal acontecer. E vocês estão observando que com o passar da idade vai mudando a conformação da mordida desse animal. O objetivo desse slide é mostrar justamente isso. Essa outra peça, eu acho ela muito interessante, ela é lá do laboratório, porque ela mostra o dente canino, tem só um vestígio dele aqui. Eu vou colocar ele em maior aumento. Olha que bacana, é só um pouquinho de dente, né? É um dente que provavelmente não, no animal quando estava vivo você não via ele, porque a gengiva cobria tudo isso aqui. Olha o forame aqui, porque o canino dele vestigial direito já caiu, só ficou aqui o espaço do alvéolo. Mas então os equinos, eles não têm a necessidade mais do dente canino, né, de rasgar o alimento, porque eles se tornaram herbívoros. E aí é muito comum você não achar dente canino. E comparando macho e fêmea, as fêmeas elas têm bem menos aparecimento de dente canino relacionado com os machos, se você for comparar nos rebanhos. Mas é um dente que não tem mais necessidade. Aqui a gente mostra, ó, o dente incisivo 3, é o canto, lembra? Os outros dentes incisivos já caíram. Vocês observam aqui também, essa peça ela é interessante, porque ela mostra o dente de lobo. O dente de lobo, ele nada mais é do que o primeiro dente premolar do equino. Ele também é um dente vestigial. Aqui você nem observa, né? Tem só o espaço aqui do forame, ele já caiu. Mas o primeiro premolar,
Quando ele chega a eruptar no equino, ele costuma dar muito problema por causa do freio. Na hora que a gente coloca para colocar rédea, né, a gente coloca aqui, ele machuca justamente essa região. Então, às vezes é necessário fazer extração. Se ele chegar a vir a eruptar, é necessário extrair por causa do freio que a gente coloca no animal, tá bom? Aqui seguindo, ó, segundo premolar, terceiro, quarto, observem a cúspide, né, desse animal, e aí aqui já tem o primeiro molar. Essa peça aqui também ela é interessante, vocês enxergam aqui. Esse aqui já tem os caninos, olha, bem projetados até. O canino superior, canino inferior, direito e esquerdo. E aqui os incisivos. Olha aqui o incisivo 3, incisivo 2 e aqui incisivo 1. Ele não tem o primeiro premolar, aqui tá o segundo, terceiro premolar e assim por diante. Aqui ele está mostrando uma tabela, depois eu trouxe só de curiosidade para vocês verem como é o processo de erupção dentária. A gente estudou lá no bovino, aqui só está mostrando no do equino. Depois de curiosidade vocês olhem. Eu não vou cobrar isso aqui na disciplina, mas é interessante vocês já saberem como que é feito essa organização. Provavelmente vocês vão ver esse conteúdo lá na disciplina de produção e ele está simplesmente só explicando nesse primeiro quadro o período de erupção dos dentes, olha, dos incisivos. Aqui ele vai falando também de premolar e qual é o período que ele vai eruptar. E nesses quadros aqui do lado, ele vai falando do desgaste. Então, como que vai fazendo o desgaste também ajuda a gente a dizer a idade desse animal. A triangulação, lembra que eu falei? Ele vai perdendo aquele formato de hexágono, vai ficando triangular. É interessante. A oitava fase é o desgaste do dente incisivo. O suíno, aqui também tá bonita essa peça aqui lá do laboratório, olha, o incisivo 2, incisivo 3, o canino. Lembra que aqui ele tem o incisivo dele é do tipo ipsodonte. Aqui premolares e os molares. Ele tem 4 premolares e 3 molares. Os carnívoros, que está mostrando a dentição deles. Especificamente, isso aqui é de uma onça. E aqui vocês vejam que eles têm os caninos bem avantajados. Olha que linda que está nessa imagem os incisivos e o canino. E aqui os 2 premolares inferiores e o molar inferior. Já na superior nós temos 3 molares, 3 premolares e um molar. O cão, ele aqui acho bonita essa imagem mostrando a troca do dente. Então o dentinho de leite está sendo substituído pelo dente permanente aqui nessa cadela. Também está muito bonita essa imagem dos incisivos aqui, canino. Todo o arranjo da arcada desse cachorro está muito bonito. Aqui ele está mostrando aquele dente carniceiro, né? A gente viu na aula teórica, que é chamado dente carniceiro, para promover, ajudar, né? Rasgar o alimento. Enfim, tá? Depois vocês estudem as imagens para fazerem o comparativo entre as espécies. Então, nós temos aqui
a dentição superior e aqui a dentição inferior, essa peça lá do laboratório. Mesma coisa, nós estamos mostrando uma vista diferente e vocês compararem esses dentes do cão. Tá muito bonita essas imagens. E para finalizar, eu vou falar do bloqueio anestésico quando vocês tiverem que fazer uma intervenção cirúrgica, vai ter que fazer uma extração ou alguma manipulação no dente. Quais são os locais, quais são os forames que vocês vão ter que procurar? Se o bloqueio for só a nível de incisivos e aqui premolares, você pode fazer a injeção, a infiltração do anestésico pelo forame infraorbitário, né? Tranquilo que esse forame, para você identificar ele, aqui no gato também, ó, próximo ao arco zigomático, o gato tem a região do osso nasal é mais exprimida, né, do que no cão. E aí você vai bloquear esta região aqui. Aqui nessa peça você enxerga o forame infraorbitário no cão e faça um comparativo aqui com o suíno e com o equino. Outra forma de fazer o bloqueio, e aí você vai pegar muito mais dentes, é pela fossa ptérico-palatina. Você vai pegar esse forame justamente aqui atrás dos dentes molares. É esse forame que você vai atingir. E aí sim você vai bloquear todos os dentes da arcada superior. Se você injetar só no forame palatino, também você vai pegar boa parte dos dentes da região superior, né? Só não vai pegar ali o molar, mas se a sua intervenção for a esse nível, também é bem mais fácil, né, de achar de conseguir infiltrar. Também você pode fazer a infiltração no forame incisivo, aí você vai bloquear essa região aqui rostral. Se for nível de mandíbula, o indicado é vocês fazerem o bloqueio no forame mandibular e aí você vai anestesiar todo o nervo alveolar inferior. Lembra que é ramo do trigêmeo, ele entra aqui nesse forame mandibular e vai sair no forame mentoniano. Então ele entra no forame aqui mandibular e vai sair pelo forame mentoniano. Então só está mostrando a forma de aplicação. Falando no forame mentoniano, ele aí, né, você vai bloquear só essa região de incisivo, você vai bloquear exatamente o nervo alveolar inferior. Então aqui está mostrando as formas de identificar esse forame. Então você vai ter que traçar linhas, né, do primeiro premolar aqui, né, e você traceja essa linha para fazer a infiltração. Aqui no gato ela é mais rostral.